É, rapaz, e foi contra tudo e contra todos, hein? O que fizeram com o Grêmio hoje foi uma covardia. Saltaram o Grêmio, fizeram de tudo pro Inter ganhar o clássico. 3 pênaltis a favor do Inter e nem assim. Nem assim. Resumindo, o Grêmio, gol do Inter, do juiz, do VAR, da torcida e de todo mundo hoje. Grêmio, gol de todo mundo hoje. 3-2. Merecida aí a vitória do Imortal no clássico. Os gols do Grêmio marcados pelo Carlos Vinícius, André Henrique e o Alisson. Alan Patrick fez 2 de pênaltis, teve mais um pênalti para ele fazer o terceiro, mas aí embateu na trave e perdeu a penalidade máxima. Vamos reagir aí ao Zin e outros comentaristas, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, tudo do Grêmio você encontra aqui no nosso canal Arena dos Imortais. Nacional, tem muita polêmica da arbitragem, a Renata Roel já participa do programa, mas a gente começa mostrando, bom, já começa com um lance polêmico que é justamente ali do Noriega em cima do Bernabei, né, a gente até tirou ali. Aí o Marcelo de Lima Henrique foi acionado pelo VAR e pênalti, Rodrigo Bueno. É pênalti, eu vou falar muito da arbitragem aqui, a Renata vai explicar melhor, mas isso aí já condicionou um pouco do clima bélico pro jogo, né? O Grenal, claro, tradicionalmente sempre é muito quente. Só um destaque, desculpa, Bubu, a gente viu ali o início da jogada com o William, que estreou hoje pelo Grêmio e inicia essa jogada e dá depois uma assistência e o William, também. Ele participa dos 2 primeiros gols do Grêmio, depois ele sai, né? E o Alisson faz o terceiro, né? Logo que ele sai, entra, mas então é uma boa participação do William. Mas o Roger Machado estava com cargo ameaçado já há um bom tempo, especialmente depois do último jogo contra o Palmeiras. Só que havia uma lembrança do Grêmio 5-0 no Inter. O Inter, olha, não é bom você demitir um treinador antes do Grenal, vai que você toma uma sacolada. Então apostaram no Roger Machado para esse jogo e o Mano Menezes também estava sendo questionado. Sim, o Grêmio conseguiu alguns jogadores, então uma derrota do Grêmio também poderia complicar a vida do Mano. Vamos ver se vai ter algum desdobramento. Mas aí o Inter, na base dos pênaltis, ia ficando à frente do placar. 1-0, 1-1, 2-1. Na bola parada aí, assistência do William, né? Cruzamento. O Carlos Vinícius, que jogava na Premier League, né? Fez o primeiro gol. Saiu contundido. Aí entra o reserva, o André, para fazer o 2-2. O sistema mais ou menos parecido, né? Um cabeceio ali, o Rocher não conseguiu pegar. E aí, o gol da vitória, né? Claro que ainda ia ter muita coisa pela frente. Mas o garoto, né? O Alisson acabou entrando ali, canhotinho, olha lá. Deram liberdade para ele. Já tava na cara que ele ia levar pra canhota, né? O Vitão ali. Minha impressão é que ele nem queria finalizar. Ele tentou procurar alguém no meio pra passar a bola. E não chegava ninguém dava o bote nele. Aí tem a expulsão do Arthur, tá? Já na reta final do jogo. Mas eu queria saber, o Marcelo não tinha se aposentado? Ele era árbitro do VAR. Ele veio até na bola da vez, não deveria se aposentar? Eu não entendo. E o Klaus? Por que não colocaram o Klein, que está acostumado a apitar esse jogo, por ser, né? Eu não entendo, sinceramente eu não entendo. Vai lá, Bubu. Aí vai ter expulsão também, né? Tem do outro lado. Termina 10 contra 10. Então, aí foram mais de 7, 8 minutos de acréscimo. E aí, aos 52, vai ter uma nova penalidade a favor do Inter. Esse é o lance, ó. O André, exato, né? O Noriega chorou, né? Porque o Noriega fez os 2 primeiros pênaltis, ou pelo menos, né? O juiz deu. Foi muito interessante. E ele ficou muito abalado com isso. E o Marcos Rocha que foi lá e falou, cara, você viu a imagem do Marcos Rocha? Calma. O Marcos Rocha, capitão mesmo, indo lá e o ajudando. E aí, aos 53 do segundo tempo, o Alan Patrick manda na trave. Só um detalhe, se eu não me engano, se tiver a imagem, quando o Alan Patrick faz o segundo gol de pênalti, que ele faz o primeiro gol no canto direito do Volpi, no segundo ele vai isso é aquela provocação, né? Você tá batendo pênalti, aquela luta do goleiro com o batedor. Ele deu uma risadinha, deu uma sacaneadinha no Volpi, assim, tá vendo? Agora ele tá... língua, E no final da história, o Volpi saiu sorridente, feliz, com um erro do Alan Patrick, que terminou de joelhos no chão, lamentando. Né? O Mano já tá falando? Vamos ouvir? O técnico do Grêmio, então, falando após a vitória. Ele tava entregando o cargo e agora tá tudo certo. Tem umas coisas que eu não consigo... Às vezes é difícil de entender, sabe, Bubu? O Mano, quando eu tava lembrando de 2005, eu pensei que ele ia resgatar a Batalha dos Aflitos, comparar com esse jogo do Beira-Rio hoje, que ele ficou com a menos um tempo, 3 pênaltis contra. Eu pensei que ia ser a Batalha do Beira-Rio, essa daí. Eu pensei que ele ia lembrar daquele jogo contra o Náutico. Ele fez um bom trabalho hoje.
Eu gosto do Mano Menezes. Eu acho Como ele fez, sabe quando? Acho ele um bom ano treinador. Passado, quando ele salvou o Fluminense. Eu acho ele o Fluminense do Diniz, você lembra? Eu Foi o ano que salvou. eu acho ele um bom treinador. Eu acho que ele... Mas, assim, de vez em quando tem uns negocinhos que o Mano guarda, né? Que fica no coração, assim. Mas eu acho ele um bom treinador. O que ele fez hoje... o Pavon, o William, esses caras vão trazer muitas coisas pro Grêmio. Arthur, o William, E vale lembrar que Carlos, os resultados não eram bons. A única vitória que o Sport tinha na competição era contra o Grêmio. Mas ele poderia falar isso, Sport né? foi Assim, vencer agora tem agora. outros jogadores, tal, tá tranquilo. O beleza. William, que hoje estreou bem, né, Bubu? O Zinho vai falar também, mas Zinho, a gente vai ouvir o Alberto Guerra, tá? Que é o presidente do Grêmio, que falou aí bastante sobre a arbitragem e a gente tem que ouvir a Renata também. Então, um salto tão grande quanto... Será que foi assalto ou não? Vamos chamar a Renata? Porque seus lances são bem discutíveis, vai? Mas o Grêmio tá entendendo que foi assim um assalto. Vamos lá, a gente mostra os lances e a Renata Ruel, então, comenta. Já tem a Renata? Já tem ou não? Tá, já vai entrar a Renata agora, então. Vamos lá. Vamos. No primeiro pênalti, Bernabé e Noriega entram na área disputando a bola. O Bernabé até toma um pouquinho à frente do defensor. Noriega, ele vem deslizando no carrinho, mas eu não vejo toque. E se há um toque, não é o suficiente para derrubar o atacante, que já estava com a perna dobrada e desequilibrando. Para mim, ele cai em função do desequilíbrio dele. Não se há um toque, porque o toque, se houve, é mínimo. Para mim, erra o VAR em sugerir revisão e o árbitro de ir até o VAR e marcar penalidade. Depois nós temos um segundo pênalti marcado a favor do Internacional, onde o Noriega está assim com o braço ampliando o espaço corporal de forma antinatural e a bola toca no braço dele. Mas antes disso, o atacante, o Borré, puxa a camisa do defensor, do Noriega, de forma assintosa, que gera impacto na ação do defensor. E não são infrações simultâneas. O puxão acontece antes do toque de mão. Mesmo o árbitro não marcando no campo de jogo, o VAR sugere revisão e, olhando as imagens, eles veem a penalidade, mas não vê o puxão na camisa, que seria falta de ataque. Se não tivesse a falta de ataque, até seria pênalti. Mas o puxão, é claro, gera impacto e a falta de ataque deveria ter sido marcado primeiro. Outro erro da arbitragem no campo e no VAR, na minha visão. A gente já vai ouvir o pessoal do Inter, porque vai ter um pronunciamento confirmando a demissão do Roger Machado, tá? Então, Roger Machado não é mais o técnico do Internacional. A gente já vai ouvir o pronunciamento do Barcelos, o presidente do Internacional. Mas antes, a gente vai discutir muito sobre, é claro, a questão, o futuro do Internacional, mas só quero entender se vocês concordam com as reclamações do Grêmio. A Renata concorda. Diz então que os 2 primeiros pênaltis marcados não existiram. Zinho, você concorda? Concordo e muito, né? Inclusive, o segundo pênalti, o defensor do Inter tiraria a bola, do Grêmio tiraria a bola. A bola, quando toca na mão ali, resvala na mão do Noriega, tira da cabeça do cara do Grêmio e sobra pro Carboneiro sozinho. Ele que foi incompetente de perder o gol. Ou seja, o toque na mão foi até bom pro Inter, porque a bola só caiu no pé do atacante. É que o cara desperdiça a chance. Então, aquele toque ali acontece por causa de um puxão, eu acho que é falta antes, mas assim mesmo cai no pé do Inter, dentro da área sozinho. Quem estava sendo prejudicado era até, se você for ver, vai mostrar de novo. O cara já vinha para cabecear. É assim, absurdo. E o problema é o seguinte, é o VAR chamar, porque o árbitro não marcou no campo. É o VAR chamar e acaba influenciando que o árbitro, porque vai botando em câmera lenta, vai falando no ouvido do cara e tal, e aí ele também não teve a personalidade de manter a decisão que ele tinha dentro do campo. Para mim, nenhum dos 2 pênaltis aconteceu. Também não. Também não, Zé? Bubu? Tô nessa também, os 2 primeiros não aconteceram. Teve a falta primeiro, né, nesse puxão. O segundo teve a falta e ali o Bernabé se joga, né, gente? Mas assim, eu tava conversando com o Jailson, né? Eu também não achei. Você tava do meu lado lá. Sim, tava. Mas eu achei. Eu vou falar aquilo que talvez. Não sei se a Renata vai falar, mas o que a maioria dos árbitros falam, né? Sobre quando você dá o carrinho, você assume o risco.
Eu não estou dizendo que foi, não. Para mim não foi pênalti, porque o Bernabé já está caindo já, né? Pra mim ele tinha que levar amarelo. Já Tinha que levar amarelo. já está caindo já. Concordo. Olha lá, ó, o cara ia tirar a bola, ó. Mas para mim não foi pênalti, um Acho dos que é o dois. capitão, né, o Arthur. Vamos ver? Na sequência, né, Zinho, aí? É verdade. É verdade, era o Arthur. Bom, é isso aí. Então a gente entende que o Grêmio tem total razão em reclamar. E o Roger não resistiu. O Inter corria o risco de não avançar, consegue aquela enorme vitória contra o Nacional no Uruguai e ali o Roger também ganha, além da classificação, ganha sequência aí no trabalho, mas não resistiu ao Grenal de hoje. Zinho. O resultado. O futebol brasileiro é muito isso. O Roger entra no comando do Internacional para substituir um treinador que não tinha resultado no ano passado. E ele inicia até mal, perdendo os primeiros jogos, depois tem uma arrancada. O presidente acabou de falar toda a trajetória. E que foi maravilhoso que o Roger foi exaltado, o Inter classificando para a Libertadores. Aí começa o ano, ganha o Campeonato Gaúcho depois de muito tempo. Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Mas aí os resultados não acontecem, houve muitas contusões, muitos jogadores muito abaixo do que pode render. Inclusive, para mim, esse daí, que fez 2 gols de pênalti e perdeu o terceiro, que para mim é um baita de um jogador, é um camisa 10 clássico mesmo, aquele camisa 10, que a gente até falou dele na seleção brasileira, não vive o seu melhor momento, mas sobra para o treinador. Vai mandar embora todos os jogadores? Porque os jogadores têm que ser cobrados, que não estão também desempenhando, não estão performando. Mas é mais fácil tirar um treinador que foi esse treinador que levou o Internacional à classificação da Libertadores e ao Campeonato Gaúcho. Mas aí vem a pressão externa, a torcida, a imprensa, dentro do clube, a gente sabe como é que é o ambiente de vestiário, jogadores também um pouco de biquinho, insatisfeito, por isso que o Roger até deixou o cargo à disposição, porque não estava ali conseguindo controlar esse vestiário. É uma pressão muito grande. Acho que o Inter tem um time que pode jogar melhor do que está jogando? Pode. Aí o Roger também tem a sua parcela de culpa. Mas nesse momento, faltando 15 rodadas, o presidente é melhor tirar o treinador e alguém vem para dar uma motivada, igual ele fez com o Roger. A solução sempre é essa. E alguns jogadores ganharam de novo aquela confiança, mexer com esse vestiário, dar uma resposta para o torcedor, dar uma resposta para a imprensa, porque a cobrança ia ser grande. Se o Inter ganha, a gente poderia estar falando isso agora do Mano Menezes. Do Mano, com certeza. De repente era o Guerra que estava anunciando a demissão do Mano Menezes. Mas aí ganha o Mano, aí o Mano chega lá, agora tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, vamos dar uma arrancada, é isso aí, eu quero que o torcedor apoie meus jogadores. E o Roger que tá agora aí demitido. É o futebol brasileiro. Já era uma bola cantada que esse Grenal faria uma vítima. Não sei se por conta das polêmicas de arbitragem, se fosse um 3-2 para... E eu posso responder agora o Bubu? Pode. Obrigado. Pode, Zinho. Bubu, esse é o clássico de maior rivalidade, tá explicado. Aí, então, quem jogou... Deixa eu ver, ele jogou o Grenal, ele jogou Palmeiras e Corinthians, ele jogou Clássico no Rio, os Clássicos do Rio, Cruzeiro jogou e em Galo. Minas também. Então, o Zinho falou, eu não vou discutir. A gente tem propriedade. Não é? Sim. Ô Zé Elias, o que você achou da demissão do Roger? Sinceramente, ele já estava com aviso prévio fazia um bom tempo já, né? Vamos supor que ele ganhasse o jogo de hoje. Ia ganhar mais um fôlegozinho, ia dar mais 2 jogos se não conseguisse jogar. E o Mano cairia. Ia ser mandado embora. Eu não sei se o Mano cairia hoje por conta desse contexto da arbitragem todo, né? Mas Esse eu também não contexto sei. Poderia ajudá-lo. E acho que também pela chegada dos novos jogadores e tal, talvez agora o Mano tem jogadores que pode trabalhar e tal, mas o Roger, há quanto tempo nós estamos falando aqui que ele iria ser demitido? Eu tenho já fiz uma vez eu falei e volto a falar, o Roger, ele consegue, quando ele chega nos clubes, ele consegue fazer um ótimo trabalho, causa um bom impacto, ele tem ele é muito bom, eu acho que ele é bom treinador, ele tem um bom convívio, mas chega um determinado momento que ele não consegue tirar do time onde ele se encontra. E se você observar a carreira dele, foi assim, no Atlético Mineiro, assim no Palmeiras, né? Agora se repete no próprio Internacional. Até no Grêmio foi né? assim. No Grêmio foi assim, então assim, talvez o Roger tenha que dar uma olhadinha aí para ver o que está acontecendo nesse período. Olha, eu fico 11 meses, sei lá, 10 meses, ou 8 meses, ou 5 meses, depois disso eu não consigo, depois de um determinado tempo eu não consigo dar uma continuação ao trabalho, não consigo mudar essa forma do meu time jogar. Talvez se ele puder dar uma refletida nisso, né, pesquisar para ver se ele... Porque ele é bom treinador, ele não é ruim não. O problema para mim
de Grêmio e Internacional está exatamente no que o Mano falou e no que o presidente do Internacional falou. O que o presidente do Internacional acabou de falar? No começo do ano foi muito bom com 16 jogos seguidos sem perder. Contra quem? Eles ficam presos na realidade deles, entre aspas, como eles falam, na aldeia, né? Ficam presos ali, um olhando para o outro, e estão esquecendo que tem um país inteiro a ser conquistado. E eles estão preocupados muito com essa maior rivalidade do país. Aí fica um preocupado com o outro, e aí tá um na 12ª posição e o outro na 13ª. O Grêmio ultrapassou agora o Inter na tabela. Mas eu entendo esse raciocínio, porque, por exemplo, desde a instauração do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, o Zinho foi campeão da primeira edição com o Cruzeiro em 2003. Nenhum gaúcho foi campeão. O Inter bateu na trave algumas vezes, sobretudo em 2005, aquela polêmica com o Corinthians e tal. Agora, quase foi contra o Flamengo aqui, o Edenilson acabou, que hoje virou casaca, né? O Edenilson quase faz o gol do título. Então, o futebol gaúcho, que é muito vitorioso historicamente, claro, ele tá meio que alijado... Internacionalmente até. Ele tá meio que alijado na disputa pelo título dos pontos corridos. E já tiveram times mais fortes de Grêmio e Inter para... O Grêmio, quando ganhou a Libertadores em 17, era mais time que o Corinthians do Carille, que foi campeão. Mas ele, talvez, muito foco na Libertadores, ficou sem o título. O Grêmio foi vice-campeão recentemente agora com o Soares. Então você vê... E o Renato. A disputa deles fica ainda mais intensa. Na medida em que eles não estão conseguindo o título principal do campeonato brasileiro, do campeonato do país, o Campeonato Gaúcho teve um peso enorme para o Inter. O Inter não é campeão desde 2016. Então, para o Inter, o Grêmio, se tivesse vencido, ele igualaria a maior sequência da história que já foi obtida pelo Inter, que é um octo. Então, assim, para eles, esse ano, é muito assim... há 2 anos que eu não ganho o Grenal, o Grêmio ganha agora. O Grêmio não ganhava há 2 anos e meio, hein? E o roteiro é muito cruel com o Roger, porque quando o Roger assume o Inter... Ele chega com a fama de ídolo do Grêmio. O cara que tinha o nome no Grêmio ali. O pé, tem os pés, tal, né, não sei o quê. Os gremistas queriam até, não, vamos tirar agora. O cara virou técnico do Inter, não tem que ser mais lembrado como o ídolo do Grêmio. Ele acaba perdendo o emprego numa derrota para o Grêmio, com um roteiro em que o time dele teve 3 pênaltis a favor e ele perde em casa. Então, fica muito difícil. Eu sei que tem muito dirigente que não gosta de passar um recibo, demitir treinador depois de clássico. Sim. Não, deixa para outro jogo. Perdeu aqui, porque senão vai dar essa... alguns anos no São Paulo e Corinthians. O São Paulo vivia demitindo o técnico do Corinthians, né? Na época da MSI ali. Isso. Aí uma hora, o Andrés não gostava de dar esse gostinho pro Juvenal, não. Não vai demitir, não. Se perder o clássico, perde para outro time qualquer. No clássico eu não vou passar esse recibo pro rival falar, demitir teu treinador. Né? O presidente do Inter não teve, não. Já chegou agora, acabou. E ele só manteve o Roger para esse jogo com medo do que eu falei. Que na outra vez que demitiram um técnico antes de Grenal, o time chegou bagunçado e tomou 5-0. Então agora pegou o outro lado da moeda. Deixa eu ver aqui só qual que é a sequência, então, do Internacional, a sequência de partidas. Juventude fora. A Juventude fora, é isso mesmo. E o Grêmio tem o Botafogo atrasado ali, que o Mano já estava falando com certo temor. Ele joga, então, com o Juventude... peraí, que agora aqui... voltou lá pro Campeonato Gaúcho, Zé Elias. Bom, é o Juventude fora, certo? E o Grêmio esse jogo contra o Botafogo. Então é isso, o Roger Machado não é mais o técnico do Colorado e o Mano Menezes, que corria risco, permanece no cargo. Né? Então essa é a realidade, então, dos dois gaúchos. Já o Corinthians, Zé Elias, perdeu...